Now I'll invite Flavia to run the first panel. Flavia will be with us here in person, joined by Marcelo and Ailton online. They're calling from Brazil, so it's quite exciting. Thanks, Flavia. Please do the introductions, yes? Okay, let's do this. We have been hearing a lot about Brazil, and it might sound, why are we talking so much about Brazil? But long story short, there is no 1.5 Celsius degrees without Brazil, without the Brazilian Amazon rainforest, without the Brazilian mangroves, simply because we are too large in size and in biodiversity importance to be ignored. So I invite you to join us here on this panel, seeing Brazil not only as a source of problems, as it is now, but also as the possibilities for solutions to address the global climate crisis. I will now switch to Portuguese, and we are honored to have here with us Ailton Krenak and Marcelo Gleiser. Ailton Krenak é escritor, jornalista, filósofo e um dos maiores líderes contemporâneos do movimento indígena no Brasil. Marcelo Gleiser é físico teórico, é cosmólogo e é um dos principais defensores da visão de que ciência, filosofia e espiritualidade são expressões complementares da necessidade da humanidade de abraçar o mistério e o desconhecido. Gleiser recebeu o prêmio Templeton, um prêmio também concedido à Madre Teresa e a Dalai Lama, por seu trabalho na interseção entre ciência e espiritualidade. E eu sou doutora Flávia Maia, eu sou uma Obama Escola, sou também uma Dalai Lama Fellow. Eu me identifico como uma feminista, uma líder climática. Eu nasci, vivi e atuo no Nordeste brasileiro, que é um hotspot global para a mudança do clima, uma região de extrema vulnerabilidade ambiental, social e econômica. A nossa missão na Filha do Sol, a ONG que eu fundei, junto com Ravena Madeira e Rebeca Viana, é mover a crise climática, a ação climática, em direção a uma ação mais coletiva, mais liderada por mulheres e mais centrada em comunidades na linha de frente da crise climática. As comunidades que sentem os impactos da mudança do clima primeiro e mais forte do que as outras. E hoje é a minha alegria estar aqui com o querido mestre Ailton Krenak, querido professor Marcelo Gleiser, para iluminarmos uma possibilidade de se falar e de pensar a crise climática dessa perspectiva não muito usual, dessa perspectiva da ciência, da espiritualidade, com grandes contribuições das cosmovisões indígenas e da cosmologia. E, antes de tudo, falar que espiritualidade, nós não estamos falando aqui de espiritualidade como religião, como uma crença, nem como algo sobrenatural ou intangível. A gente entende espiritualidade como algo muito natural, uma prática muito humana de busca de sentido e de entender a interseção entre a nossa vida, a vida de todos os outros elementos e a nossa posição no cosmos. Então, esse é o nosso ponto de visão a partir de hoje. Esse painel surgiu de uma identificação muito forte que eu sempre tive com como o Marcelo e o Ailton falam da nossa posição como seres humanos. Qual é a nossa posição nesse cosmos, nesse universo, nesse clima em transformação? Para mim, eu sinto que a gente hoje vive uma hipertrofia do material e uma atrofia do espiritual. E eu sinto que a gente já sacrificou muito o espiritual. Então, meu convite hoje é a gente entender a espiritualidade como na origem da palavra em latim, que é um respiro, um sopro, né? Então, mesmo que você não seja uma pessoa espiritual ou não se identifique, aproveite esse momento como uma respiração nessa semana do clima que foi
tão intensa para todos nós. E antes também da gente passar a palavra para os meus queridos mestres, eu quero reconhecer o grande elefante na sala, ou a grande jiboia, ou a grande onça pintada, para dar uma brasilidade maior para isso, que é o fato da gente falar de esperança numa situação tão crítica para o Brasil e para o mundo. E eu vou trazer alguns dados sobre o Brasil para a gente aterrar essa conversa sobre esperança em ação, e uma esperança robusta, como disse o David Simmons, que não se confunde com ingenuidade, que não se confunde com wishful thinking, que não se confunde com esperar, mas esperança no sentido de esperançar. Então, nos últimos anos, a gente teve uma piora em diversos índices de desmatamento e indicadores sociais no Brasil. Entre 85 e 21, o Brasil perdeu 13% da sua vegetação nativa. Desde 85, o nosso país, infelizmente, queimou uma área maior do que a Inglaterra. E se a gente retrocedeu 15 anos na questão do desmatamento no Brasil, a gente retrocedeu 30 anos na questão da fome. E aí eu vou dar um dado para vocês agora, que ele é chocante e ele me causa muito sofrimento, que é o fato do Brasil ser um dos maiores provedores de alimento do mundo. O Brasil alimenta 1 em cada 10 pessoas. E hoje a gente tem 125 milhões de brasileiros vivendo em situação de insegurança alimentar. Isso é metade do Brasil. Metade do Brasil vive em situação de insegurança alimentar. Então, é um país que, no contexto da crise climática e nessa nova geopolítica internacional, tem essa posição única em discussões que eu ouvi durante a Semana do Clima, como bioeconomia, mercado de carbono, e, ao mesmo tempo, pessoas passando fome, 35 milhões de brasileiros sem água tratada, 100 milhões sem coleta de esgoto, apenas 50% do esgoto é tratado no Brasil. Então, vamos repetir e reforçar o óbvio, é que não existe esperança para futuro climático sem justiça social. E se não existe 1,5 graus Celsius sem Brasil, não existe também 1,5 graus Celsius sem justiça climática e sem justiça social. Então, vamos agora, de fato, conversar sobre clima, esperança, ciência, e vamos fazer esse respiro reconhecendo também a dor desse momento, porque se a Terra é um organismo e eu sou a Terra, eu também sofro. E esse momento é para a gente encontrar esperança nesse apoio coletivo que a gente pode oferecer uns aos outros para pensar um outro futuro possível, já que a gente não está satisfeito com esse futuro que está sendo apresentado para nós. Então, antes de passar a palavra para o Ailton e para o Marcelo, eu quero começar com o início de um vídeo muito curto do professor, do meu mestre Krenak, com Ana Dantas, sobre a visão, as cosmovisões indígenas, sobre como algumas visões de mundo nos veem numa posição diferente no cosmos. Então, vou pedir, por favor, para Isabela colocar esse vídeo para a gente e a gente iniciar a nossa discussão. Professor Marcelo e mestre Krenak, eu sinto que um ponto de interseção, um ponto em comum entre as visões de vocês a partir da ciência, da cosmologia, de um lado, e da cosmovisão indígena, de outro lado, é essa ênfase na interconexão. Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês se, nessa percepção da interconexão, existem algumas ideias para adiar o fim do mundo? Por favor, mestre Krenak. Bom dia, queridos, queridas, todos que estão nos acompanhando.
Agradeço a Isabela, que ficou facilitando minha conexão com vocês. Cumprimentar o querido Marcelo, que está aí, mais uma vez, transmitindo essa serena observação de que nós, os humanos, somos poeira cósmica. É maravilhoso porque em muitas cosmovisões de muitos povos, na Ásia, na África, a compreensão de que nós somos uma partícula no cosmos, ela está nos contos, nas narrativas mais antigas. Em algum momento, a humanidade se esqueceu disso e passou a atuar de uma maneira descolada, né, dos sentidos mais amplos. Isso que Flávia disse que é uma observação, digamos, transcendente, espiritual no sentido de respirar, de inspirar a vida aqui no planeta. Talvez também pudéssemos estar mais felizes, mais contentes de fazermos parte de uma grandeza tão indescritível e não ficar muito com medo, não ficar muito estressado com eventos que são exclusivamente humanos. Os humanos são muito pequenos para fazer tanta confusão e também deveriam diminuir um pouco na sua estressante perspectiva de futuro. Nós estamos no cosmos, está tudo bem, aqui tudo é eternidade. É maravilhoso. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, na verdade, é um poema sobre a alegria de estar vivendo com bilhões de outros seres na biosfera desse planeta maravilhoso e em todas as galáxias. É uma transcendente experiência de estar vivo. É a vida como uma dança cósmica, não como uma experiência particular, privada. A vida é maravilhosa. Os oceanos, as florestas, as montanhas, os pássaros e todos os micro-organismos celebram a vida. Os humanos precisam celebrar a vida e parar de chorar. Don't cry. Obrigada. Marcelo, qual a sua visão de interconexão? Bom, antes eu queria agradecer a Flávia pelo trabalho maravilhoso que você faz, por ter trazido eu e o Krenak mais uma vez juntos aqui, infelizmente ainda de uma forma virtual, mas um dia a gente vai se abraçar de verdade, isso vai acontecer, né? Não tem a menor dúvida. E eu queria dizer que eu achei fantástico o Ailton ter mostrado esse vídeo aí, porque ele estava contando uma história que é uma história que começou com as imagens indígenas, né, mas que passou para a história científica, a narrativa moderna de como a Terra nasceu, né? E foi legal porque ele começa narrando aquilo tudo e de repente aparece a minha voz ali, né, para terminar essa história cósmica, né? E o que é lindo dessa história é que ela aponta para uma coisa muito importante, que é a universalidade dessa necessidade humana que todos nós temos de saber de onde nós viemos e quem somos nós. Então, se você olhar para todas as culturas das quais nós temos alguma lembrança oral ou escrita, ou algum documento sagrado, todas elas têm uma narrativa de criação do mundo, né? Então, esse desejo que nós temos de entender nossas origens, hoje faz parte na ciência da cosmologia, né? Aquela história que o universo começou com o Big Bang há 13,8 bilhões de anos atrás e vem se expandindo desde então. E o que é fantástico é que essa também é uma história. É uma história que a ciência está contando, que atende a esses anseios humanos de querer sempre entender a nossa história. Porque o que a gente descobriu, e as culturas indígenas já sabiam há muito tempo, é que a história do universo, a história da origem da Terra, é a história da humanidade, né? Então, quando a gente fala de uma maneira meio lírica que nós somos poeira das estrelas, nós realmente carregamos no corpo da gente o cálcio nos nossos ossos, o ferro no nosso sangue. Nós literalmente carregamos
nos nossos corpos os restos mortais de estrelas que viveram bilhões de anos atrás. Então, olha que visão fantástica de entender que nós, seres humanos, mesmo que a gente viva 50, 60, 70, 100 anos, a matéria da qual nós somos feitos tem bilhões de anos. Então, nós somos um aglomerado muito recente dessa poeira, dessa matéria toda que já existe há muito tempo no universo, com uma característica absolutamente fantástica, que é a característica que nós, seres humanos, somos a única espécie que nós conhecemos que é capaz de contar a sua própria história. E o universo só ganhou uma história porque nós estamos contando essa história. Então, de uma certa forma, antes da gente existir, há 200, 300 mil anos atrás, né, Homo sapiens, a nossa espécie é extremamente recente na história da Terra, a gente acabou de chegar e, como o Ailton falou muito bem, fez uma grande confusão aqui, né? E agora a gente está tentando se entender. Mas o que é belo, né? A Flávia está falando, mas o que a gente tem de positivo? O que a gente tem de positivo é que nós é que construímos essa narrativa de criação que liga quem nós somos à origem do universo, à origem do planeta Terra, de uma forma em que todas as espécies que existiram nesse planeta e que existem nesse planeta, todos os animais, todas as árvores, todos somos descendentes da mesma bactéria que existiu aqui na Terra há 3 bilhões de anos atrás. Então, essa descendência genética de todas as formas de vida cria uma unidade, uma união, em que nós todos somos uma coisa só. E o que está faltando, moderna, iluminista ainda, né, é que nós esquecemos disso tudo e aprendemos só a falar sobre o que a gente compra, o que a gente consegue dominar do planeta, né? Essa coisa de que nós somos os senhores, os mestres do planeta, nós estamos acima da natureza. E essa narrativa iluminista, que é mecanicista, que vem de todo o nosso progresso da área industrial, ela tem que mudar. Então, a questão que a gente certamente vai conversar aqui hoje é como que a gente pode mudar a história de quem nós somos para que a gente possa proteger o nosso projeto de civilização. Perfeito, professor. E isso, a sua fala é completamente alinhada com o subtítulo desse evento, que é Mudando Paradigmas. E o que a gente está conversando hoje aqui sobre entender o ser humano como estando em relação com os outros seres que habitam esse planeta é uma mudança de paradigma necessária para nós endereçarmos a raiz da crise climática. As emissões são um sintoma e a raiz é essa dificuldade que nós temos de nos relacionar com nós mesmos, uns com os outros e com o planeta, porque estamos ainda em uma visão de mundo que considera a natureza fora e separada, que considera a natureza um recurso. E mesmo quando a gente fala de soluções para a crise climática, eu escutei muito durante a Semana do Clima expressões como recursos naturais ou serviços ecossistêmicos, ou infraestrutura verde, ou ativo ambiental estratégico, como se a natureza fosse um recurso a serviço da sustentabilidade da humanidade. E as visões que Marcelo e Ailton trazem aqui é uma visão de novos valores. Quais são esses novos valores que a gente pode discutir para fazer frente a essa perspectiva muitas vezes eurocêntrica, né? E essa discussão está dentro de uma discussão mais ampla de como descolonizar a conversa climática. Então, tem uns versos do Oswald de Andrade, um poeta brasileiro, que Krenak gosta muito de referenciar, que é quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva no Brasil, vestiu o índio. Que pena,
fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o brasileiro. Então, desculpa, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, a minha próxima questão é sobre essa conversa climática de uma perspectiva de valores e de uma perspectiva de como nós, pessoas do sul global, pessoas dos trópicos, pessoas brasileiras, podemos contribuir com essa nova conversa sobre valores, do que significa a nossa relação com a natureza em um clima em transformação. Krenak. Flávia, nós estamos iniciando um entendimento de atribuir e reconhecer direitos da natureza. Se ainda temos essa dificuldade de nos relacionar com tudo e precisamos imaginar um ambiente no qual nós interagimos, a educação para o direito da natureza seria um começo de uma capacitação de nós, os humanos, em diferentes continentes, para nos relacionar com o nosso amplo ambiente, incluindo a nós mesmos, nossos corpos, nos ajudando a sair um pouco dessa excessiva visão humana de tudo, porque se nós, os humanos, formos capazes de criar uma narrativa sobre o universo, nós podemos melhorar essa narrativa, ao invés da gente ficar sempre acrescentando a esse repertório a ideia do desenvolvimento, nós poderíamos introduzir o envolvimento, nos envolver com a biosfera do planeta, mas nos envolver também com uma memória ancestral de que nós somos tudo isso. Não tem uma separação de humanos e natureza. Isso ia diminuir também um pouco a nossa preocupação com relação a essa ideia do futuro. O futuro também é uma ideia construída por nós, os humanos. Se nós somos capazes de contar uma história do universo, somos também capazes de desacelerar essa ideia de estarmos indo em prospecção a algum lugar, buscando mais coisas, mais progresso, mais desenvolvimento, e considerar que nós já estamos com tanta invenção, com tanta tecnologia, já temos tanto aparato para nos organizar em vida aqui na Terra e obter o necessário para a nossa vida boa, que a gente podia botar em questão se nós precisamos continuar produzindo mais carro, por exemplo, mais avião, mais uma quantidade imensa de material que é transformado só para atender a nossa vaidade. Ninguém mais precisa de um carro além do humano. Só o humano acha que é uma extensão do automóvel, né? Daquele monte de ferro e lata. Os outros seres não precisam disso, então nós precisamos equalizar. A gente podia começar a consumir o que os outros seres consomem para existir. O que uma árvore precisa para existir, né? O que uma minhoca precisa para existir. Nós podemos experimentar uma poética diferente da fúria de ter, consumir, e experimentar viver de uma maneira mais bela, harmoniosa. Deixar de ser uma humanidade da carência e passar a ser uma humanidade da fartura, próspera, abundância. Eu acho que nós temos a narrativa, então nós precisamos fazer escolha. Qual a narrativa que nós queremos ensinar para os nossos filhos, para todas as outras gerações? Se é a ausência, a carência, ou se é que Gaia é um organismo tão maravilhoso e abundante que a gente podia só esperar os sinais de Gaia e a gente responder aos sinais dela e não querer imprimir a nossa marca tão determinante de nós, os humanos, na Terra. Nós somos parte desse organismo maravilhoso. Isso já deveria ser o suficiente para a gente se sentir totalmente abraçado. Obrigada, professor Marcelo. Só complementando, eu diria que o grande desafio da gente é que essa mudança de perspectiva é muito complexa, porque existem muitas forças
antagônicas a isso. Então, o Ailton falou do consumerismo, né? A ideia de que nós somos quase forçados a comprar coisas, né? Eu, por um acaso, estou aqui no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, mas eu estou aqui no Brasil numa mega conferência de CEOs de 400 empresas brasileiras diferentes, mega multinacionais e tal, em que a retórica, por incrível que pareça, eu achei que ia ser uma retórica de a minha empresa é a melhor empresa do mundo porque a gente presta esses serviços e aqueles serviços, etc. Eu estou falando de grandes empresas mesmo, né? E o que eu estou vendo é uma pequena transição, pelo menos na narrativa que essas empresas estão trazendo para essa conferência, em que eles dizem o seguinte: nós temos que nos alinhar com o fato óbvio de que o mundo está mudando, de que o clima está mudando, de que o que a Terra tem a oferecer para a gente, apesar de tanta abundância, é limitado, e que o que nós fazemos em termos de extrativismo, né? Vocês têm a economia da sociedade industrial é baseada em devorar as entranhas da Terra. Vocês já perceberam isso? Tudo que a gente produz nos últimos 200 anos vem o quê? Vem do petróleo, vem do gás natural, vem do carvão, vem da mineração. Tudo isso vem de dentro da terra, né? E no caso do petróleo, do gás natural e do carvão, essas fontes de energia fóssil são fósseis de quê? De vida que existiu aqui na Terra milhões e milhões de anos atrás. Então, toda a nossa economia essencialmente é baseada nisso. E agora está existindo uma transição, um esforço de transição, em que, em vez de devorar as entranhas da terra para criar um progresso econômico, a gente está coletando a energia que vem dos céus naturalmente para poder alimentar essa nossa máquina social, industrial. Então, através da energia solar, através da energia eólica, energia dos ventos, através, como o Tom mencionou na introdução, do poder gigantesco hídrico do Brasil e de outros países do mundo, apesar de que a gente deve lembrar que as grandes hidroelétricas elas bloqueiam o fluxo de rios e têm um impacto gigantesco ecológico também. Então, é uma energia limpa que é suja, porque ela é limpa de uma certa forma, mas ela interfere de uma maneira extremamente danosa, né, no fluxo natural dos ecossistemas. Mas o ponto é que essa reversão de, em vez de comer as entranhas da Terra, nós como espécie, a gente se alimenta das entranhas da Terra para crescer, para ter 8 bilhões de pessoas aqui, a gente simplesmente receber a energia que os céus, como o Ailton no vídeo dele mencionou, né, do infravermelho ao ultravioleta, tem muita energia vindo para cá, né? E a gente pode, então, reinventar essa maneira de usar a energia. Porque seria muito inocente da nossa parte achar que o mundo vai parar de produzir. O mundo não vai parar de produzir, né? Então, ele tem que produzir de uma maneira sustentável, tem que produzir de uma maneira que usa a economia circular, o reaproveitamento da matéria-prima, e aí sim a gente pode talvez conseguir viver de uma forma que é uma coexistência simbiótica, construtiva com o nosso planeta, em vez de uma existência parasítica e invasora, que é a história dos nossos... Na verdade, sinceramente, desde que começou a Revolução Agrária 10 mil anos atrás. Quando alguém teve a ideia, o Ailton deve ficar congelado quando escuta isso, quando alguém teve a ideia de pegar um pedaço da terra, esse pedaço da terra é meu e que esse pedaço da terra tem um valor monetário e que eu posso vender esse pedaço da terra, e quanto mais terra eu tiver, imagina isso, eu tiver um pedaço da terra, mais poderoso eu vou ser. Essa narrativa aí, ela é a narrativa da nossa existência moderna, né? Não só moderna, nos últimos milhares de anos, e essa narrativa é uma narrativa completamente fantasiosa. Por quê? Porque você pode se sentir poderoso porque você tem lá um terreno
né? Mas a verdade é que essa tua propriedade do planeta Terra é uma propriedade que dura décadas, e a Terra está aqui há bilhões de anos. Isso tudo é completamente efêmero, né? Então, nós somos muito inocentes com relação ao nosso poder sobre o planeta, né? Então, a gente precisa realmente reanimar, remaravilhar a nossa relação com a natureza, de forma que a gente consiga entender, não de uma forma racional, mas de uma forma emocional, de uma forma visceral, como nós somos codependentes de todas as formas de vida dessa biosfera tão rica desse planeta. Obrigada, professor Marcelo. Realmente, sempre que eu converso com vocês, eu sinto minha perspectiva mudando e eu me sinto iluminada no sentido de pensar que as trevas são a ignorância, né? Iluminada no sentido de possibilidades de futuro e mesmo de uma pergunta muito grande de qual é o sentido da vida. Professor Marcelo diz no livro dele A Simples Beleza do Inesperado que o sentido da vida é viver em busca de sentido. E o mestre Krenak fala que a vida é fruição. A vida é uma dança, só que ela é uma dança cósmica, e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Então, para continuar animando essa discussão, a gente vai agora passar um trecho de um documentário do professor Marcelo Gleiser, um documentário que está sendo exibido hoje, agora, pela primeira vez, vocês vão ser os primeiros a assistir, que nos ajudam também a expandir os nossos limites de imaginação na interseção entre ciência e espiritualidade. Isabela, pode... Vamos para o vídeo 2. The fact is that we are very fragile. The world is very fragile. Our existence is incredibly ephemeral. And the way we are living is not consistent with being here in the future. My name is Marcelo Gleiser, and I went into physics to help me understand who I am and why I'm here in this world. But as a professor in academia, I realized I wasn't living. I was just going through the motions, so to speak, a robot, of the system. And I had to put a stop at that. And that was a turning point. I said, I can't continue this way. I realized that it's about the understanding of our connection to the world that basically is the root of our existence. You do not have to go far in order to find the corner of the world that speaks to you in some sort of sacred way. And how do we do that? Perhaps the best way is to tell a story. My name's Len Nessifer. I come from the Navajo Nation, and I think the core of what it means to be Navajo is to be connected to a landscape. This young man called Len Nessifer is doing a very beautiful and powerful work, spreading the vision of connecting with the planet and with the land in ways which are sacred, respectful, and sustainable. And he's teaching this to people, by taking them to the outdoors. I grew up with my grandfather, and it was just learning by doing, effectively. He always told me, learn what you need to learn inside those four walls,
but your first classroom is always out here. Like, this is where you become a better person. It's a classroom you can always return to. And that seed has always been there in my head. Yeah, I'll go this way. Yeah, you tell me. Okay. I'm very thankful that that you are showing me all this. You know, I mean, I love being part of this, and truly the sacredness and the value of being in this place. Hearing about Marcelo's story and where he's at in his career and how he's come to a similar realization or understanding, yeah, I'm excited to talk to him. The lesson that we're learning from modern science is precisely the interconnectivity of everything, right? I mean, from the stuff we're made of, the atoms that came from stars, that irrigated, in a sense, this planet when it was forming. So we are one, literally one with the universe. That reminds me of my grandfather when he was taking me out, and I said, "Oh, had this whole question of like, I'm not part of this whole web of things that you're talking about." He said, "Look at your hand. You're here, and everything. These are the mountains, the rivers. They're on your hand. You always look at that, and that's the reminder that you're kind of in the center of all of those things." We are, and we repeat the patterns too. Look, rivers fork, trees fork, we fork. Yeah. Right? I mean, look, we're forking. Yeah. Right? And so this repetition of patterns show that there is a deep unity in nature, and they're all part of the same, as you said, web of being. It exposes you to the essence of who you are. We are much older than we think we are. Our assembly of molecules is young, a few decades, but the stuff that these molecules are made of, they are billions of years old. And so we are part of this cosmic history. I would say it's almost like what we as Navajo people have tried to encapsulate in our spiritual traditions is just trying to have reverence for that awe or that sense of peace or whatever comes from being in a stunning landscape. Once you reinvent spirituality, position yourself in a deep understanding that we belong to this earth. The earth does not belong to us. We are here as a favor of the elements, as a consequence of all sorts of different accidents of genetics and cosmic events. Then you start to look at the world with a kind of humility. Carrying on that legacy of my grandfather, living in reciprocity, living in balance as much as I can. It's never a final state or a state that you can reach, but something to aspire to. Eu sinto que a gente vem falando de valores, de espiritualidade, de viver em equilíbrio e em senso de maravilhamento, em senso de reverência e de respeito pela terra. E todos esses valores que nós viemos falando até agora, eles são essenciais para a gente endereçar a raiz da crise climática, também porque eles informam as nossas ações. Então, à medida que a gente se encaminha para o final dessa conversa, eu queria entender que esperança calcada em ação, enraizada em ação, que ação esperançosa é essa, que a partir desse novo entendimento, que não tem nada de novo, mas que parece que a gente se esqueceu do que significa ser humano na Terra e no cosmos. A partir desse entendimento, como se parece uma ação climática? Como seria uma ação climática que vem desse lugar de abundância, desse lugar de entendimento de interconexão e de amor? Então, a minha pergunta ela é inspirada numa citação de uma feminista, Rebecca Solnit, que ela pergunta: e se,
pudermos ser pessoas melhores em um mundo melhor. Como seria isso, Krenak? Nós podemos, sim, podemos desde sempre, exatamente, estar imersos numa narrativa que fomos nós. Desculpa, Krenak, a gente está com um pouco de dificuldade de ouvir você. Acho que aumentar o som e tenta novamente, por favor. Flávia, fiquei muito feliz de ver os nossos parentes navarros fazendo essa lembrança de que nós sempre, ele disse que seu povo encapsulou essa memória cósmica. Quer dizer, esse corpo humano, ele opera só como um reconhecedor de paisagens imemoriais. Sempre existiu. Nós sempre tivemos toda essa maravilha. Só que nós criamos uma narrativa excludente. Nós precisamos apenas voltar a uma possibilidade de sermos de novo tudo. A experiência de tudo, sermos tudo. A gente não precisa ser somente uma parte. Essa experiência de ser uma parte foi uma escolha nossa. E ela foi prejuízo para todos. Quem sabe a gente pode experimentar ser tudo de novo. Nós temos uma observação sobre o nosso organismo da Terra. Eu gosto muito de lembrar o que o querido Antônio Nobre diz, que Gaia, ela age de maneira em amor incondicional. Como um cientista do clima pode observar que Gaia age de maneira amorosa, atua de maneira amorosa? Quer dizer, ele retira a expressão amoroso do âmbito exclusivamente do humano e abre para uma perspectiva ampla, onde todos os organismos são capazes dessa expressão amorosa com a vida. É muito maravilhoso isso e, muito provavelmente, as pessoas que ainda estão ligadas a profundas tradições inspiradas na natureza sabem que a meditação, que uma educação íntima, uma educação interior ajuda nisso e possibilita, inclusive, uma maravilha que é mesmo no mundo caótico, muitas pessoas vivem uma experiência cotidiana de contentamento. De contentamento, quer dizer, não falta nada. Quando não falta nada, é porque você tem tudo. Muito bom. Obrigada, professor e mestre e amigo. E a cada vez que eu escuto você falar, eu quase não contenho a minha emoção de poder compartilhar dessa visão de mundo com você. Professor Marcelo. Bom, o que eu tenho a dizer? Eu fiz esse documentário, né, com uma produtora de Nova York. Isso daí é só uma parte dele, é um documentário de, sei lá, uns 12 minutos. A gente cortou um pouco para só trazer a mensagem essencial. E a mensagem essencial que a gente tentou passar aqui é justamente como que nós, seres humanos, somos mais parecidos uns com os outros do que a gente imagina. Só que a gente se esqueceu disso, né? A gente se esqueceu de que nós somos... E a palavra humano, é bom pensar na origem das palavras, né? Como uma espécie de guia. Humano vem de humus, que vem de terra. Nós somos criaturas da terra, né? E nós somos animais. E a palavra animal vem de ânima. Ânima é alma. Então, nós somos a terra com alma. Isso é uma coisa... Nós, não só nós, todos os animais, todas as formas de vida, né? Então, essa continuidade da vida na Terra, dessa vida que é terra com alma, é uma coisa que tem que voltar a fazer parte da narrativa de quem nós somos. A ideia de que a gente pode construir uma cidade
A cidade é a antinatureza, né? Vocês pararam já para pensar nisso? A cidade é a expulsão da natureza numa ilha de concreto, né? E a gente meio que se ilhou nessas grandes cidades, e é óbvio que ninguém aqui está dizendo, não tem que ter grande cidade, não é esse o ponto é entender como a cidade expulsa a natureza, um parquinho, uma pracinha, não é uma floresta, pessoal, né? Então, esse documentário, ele é uma espécie de convite às pessoas voltarem a se engajar com a natureza, né? No sentido de que, com isso, a gente vai se elevar a um patamar espiritual muito maior, em que vai permitir que a gente se reconecte com as nossas origens, né? E, mais uma vez, palavras, religião. A palavra religião, ela pode ser interpretada de duas formas. Uma delas é reler, né? Relegere, em latim, que significa reler o quê? Reler o mundo natural. E a outra maneira de você usar a palavra, interpretar a palavra religião, que é a minha favorita, é religare. É você se reconectar com o quê? Com a espiritualidade do mundo. Todo ser humano, mesmo o sujeito mais ateu, tem fé. No caso do ateu, é o crer no não crer. A religião do ateu é a religião da não religião, né? Você assume aquela postura de achar que eu não acredito em Deus e pronto, eu não acredito, não é uma coisa científica, você não pode ter uma versão científica disso, mas o ponto é que nós, seres humanos, somos seres espiritualizados. A maneira é como que a gente realiza essa espiritualidade na vida. Então, você pode rezar numa igreja, você pode criar uma dança ritualística com tambores e cantos e mantras, etc. Você pode ir correr na praia, você pode fazer yoga, fazer meditação. De alguma forma, a gente está procurando, a gente precisa desse encontro com o Supremo, com o sublime. E quanto mais a gente se dá conta disso, mais a gente entende que o sublime é o mundo. O sublime é a natureza da onde nós viemos. Então, esse religamento, essa religiosidade da nossa postura humana de frente ao mundo natural, é, para mim, o caminho da gente mudar a narrativa de quem nós somos. Só quando a gente voltar a venerar a natureza, como os nossos ancestrais, as nossas culturas indígenas pelo mundo inteiro já sabiam disso há milênios, quando a gente reencantar a nossa relação com o mundo, a gente vai poder finalmente viver essa vida maior em que nós não estamos acima da natureza, mas nós fazemos parte de uma cadeia de eventos que hoje se chama vida na Terra, mas que é uma história tão velha quanto o universo. E quem não se encantar com uma coisa dessas, realmente precisa dar uns tapas na cabeça e acordar de novo, porque a gente tem que realmente se reencantar com o fato de que o ser humano talvez seja uma das expressões mais nobres da vida, porque nós podemos contar a história de quem nós somos e a gente deve dar voz aos animais, às plantas que não têm voz. Então, aquela coisa que o Ailton falou antes de você dar direitos aos seres, às plantas, às florestas, porque eles também têm um projeto de vida e, portanto, eles também têm um direito, você criar essa voz é uma coisa que faz parte de uma nova moralidade do ser humano, espiritualizada e ligada com o fato de que, se a gente não se reinventar enquanto espécie, a Terra vai continuar, né? Se você pegar a história da Terra, que tem 4,5 bilhões de anos, e concentrar em 24 horas, nossa espécie chegou 5 segundos antes da meia-noite. A Terra teve várias outras formas de vida, e se a gente não tivesse aqui, ia ter outras formas de vida também. O fato de que a gente está aqui, nós temos uma contingência incrível
genética, acidental, de várias colisões, a colisão que extinguiu os dinossauros, se não tivesse acontecido, a gente não ia estar aqui. Isso daí tem que ser celebrado por nós. Nós temos que agradecer o fato de que todas essas contingências levaram a gente a existir, e agora que a gente existe, vamos então contar uma história, que é a história da nossa vida, do nosso universo, sem destruir o que a gente descobriu, mas celebrando essa história que a gente descobriu. E nesse espírito de celebração sobre quem nós somos, o que significa ser humano, e minha contribuição para essa ação esperançosa foi a Filha do Sol. A Filha do Sol foi uma ONG que eu fundei num vilarejo do Piauí, chamado Barra Grande, com o objetivo de restaurar a natureza, promover justiça climática, através de coalizões climáticas, através de grupos de mulheres e centrado na necessidade de comunidades na linha de frente do clima. Então, a Filha do Sol, ela nasceu muito inspirada e informada por essa nutrição espiritual que o Krenak, que o Glaser e que outros brasileiros me ofereceram. Então, eu convido vocês a assistirem nosso último vídeo, que é um vídeo que conta quem nós somos. E se tudo que nos disseram sobre a natureza humana estiver errado, e de fato formos seres generosos, comunitários, altruístas? E se realmente pudermos ser pessoas melhores em um mundo melhor? O clima está mudando. E as pessoas também. Que está na superfície nem sei é sol que está na superfície. Para nós, resolver a crise climática vai além de mitigar carbono. Queremos também nos adaptar e curar nossas relações com nós mesmas, umas com as outras e com a natureza. Bom dia, eu sou a Flávia, presidente da Filha do Sol. Eu sou uma líder climática brasileira e eu vivo em uma das regiões mais lindas do mundo, a área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba, que é o maior delta em mar aberto das Américas. É um verdadeiro santuário de biodiversidade, onde vivem muitas pessoas acolhedoras. Essa é a nossa casa. Mas esse paraíso está ameaçado. Nós vivemos em um hotspot climático, o Nordeste brasileiro, e em um estado que faz parte do cinturão de pobreza dos trópicos. O problema da mudança do clima, da temperatura global, não está descolado ou desassociado de problemas que já afetam a vida de muita gente hoje, como acesso à água, segurança alimentar e a subsistência de famílias que vivem da agricultura, da roça, atividade pesqueira e outras atividades extrativistas de baixo impacto. Eu, a Ravena e a Rebeca
criamos a Filha do Sol porque sentimos uma reverência profunda pela natureza. E porque acreditamos que as pessoas, inclusive nós, as mulheres, somos capazes e criativas. Podemos regenerar ecossistemas e promover a justiça climática. Nós somos 3 mulheres nordestinas com uma inserção em redes globais de discussão sobre o clima. Então, a Filha do Sol começa dessa posição única que a gente ocupa de estar em uma comunidade na linha de frente do clima e, ao mesmo tempo, ter acesso a redes globais que estão discutindo o clima. Eu sinto que foi uma junção perfeita da experiência das 3, uma no setor privado, uma no setor público, outra no terceiro setor, e que se uniu, fez um encaixe perfeito. E o nosso diferencial é que a gente tem uma sensibilidade para isso, a gente tem essa vontade, esse desejo de também se conectar com a comunidade, de fazer parte daquela comunidade, viver aquele cotidiano junto com eles, de entender quais são as necessidades deles, de trabalhar junto. Nós notamos que faltava um pedaço no debate climático, no debate sobre soluções e sobre problemas climáticos. A gente ouvia, às vezes, as pessoas dizerem a crise climática é matemática simples, é sobre cortar carbono. E nós sempre soubemos que isso não é verdade. A crise climática é sobre pessoas que estão vivendo hoje os impactos da mudança do clima. Nós sabemos que um modo diferente de cuidar da terra e das pessoas é possível. Imagina muitas pessoas conectadas através dos trópicos para resolver a crise climática, de baixo para cima, coletivamente. Como seria? É isso que vamos criar, começando pela nossa terra querida, o Piauí. Eu prometo que essa jornada vai ser, no mínimo, interessante. Então, meu chamado à ação para o final desse painel é que vocês conheçam mais sobre o nosso trabalho, filhadosol.org. Para essa visão se tornar uma realidade, a gente precisa de apoio, inclusive apoio financeiro, então convido vocês a doarem. E passo agora a palavra para a Krenak e Glaser fazerem o seu chamado de ação esperançosa nessa conclusão de Climate Week, mas que é só o começo, eu espero, de uma visão de mundo mais generosa com o organismo Gaia. Krenak. Vida longa à Filha do Sol. Obrigada. E nos lembrar que quanto mais esse maravilhoso astro, o Sol, estiver perto da Terra, mais nós vamos ficar em risco do nosso modo de estar aqui na Terra. Então, como filhas do Sol, inspirado nessa poética, nós precisamos dançar para que o céu fique bem alto e que o Sol continue na sua órbita tranquilo, transmitindo a mesma tranquilidade para nós aqui, filhos da Terra, experimentarmos a fruição da vida. Todas as pessoas do planeta, talvez no íntimo, só queiram ficar em paz, numa boa. Então, um abraço ao Marcelo, à Flávia, a todos que nos acompanharam nessa conversa, e vamos experimentar essa maravilha de inspirar, respirar e não pirar.
Obrigada, mestre. Professor Marcelo. Ótimo, adorei. Respirar, inspirar e não tirar. Pois é. Bom, eu sei que essa audiência aí que está presente e que está vendo a gente virtualmente já é uma audiência diferenciada, né? Porque, afinal de contas, vocês estão presentes porque vocês, obviamente, têm uma preocupação grande com o futuro climático da Terra e com o futuro da nossa espécie como um todo, né? Então, a questão que, para mim, é muito interessante, muito importante, é o que cada um de nós faz com relação a isso, né? Qual é a sua atuação nessa fronte? Porque é muito fácil a gente apontar problemas, né? Eu acho que apontar problemas, isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, é muito mais difícil, mas também muito mais interessante, como a Flávia terminou lá o vídeo dela, você construir possíveis soluções para esses problemas, né? Então, eu acho que as pessoas, em geral, têm uma atitude que é meio passiva com relação a isso, né? Achando que, não, esse daí não é um problema meu, eu sou só uma pessoa, eu sou muito pequeno para fazer uma diferença, esse é um problema global, esse é um problema dos governos, esse é um problema das grandes corporações, né? Quem sou eu para fazer uma diferença? E o ponto é que essa revolução nessa narrativa de quem nós somos, para mim, tem que começar com o indivíduo, tem que começar com cada um de nós. Cada um de nós tem que ser o contador dessa história, tem que ser a pessoa que vai fazer uma diferença, que vai fazer sacrifícios, né? Tipo, por exemplo, simplesmente, eu vou falar coisas óbvias aqui, comer menos carne, tomar banhos que usem menos água, consumir menos energia, andar menos de carro, coisas assim simples, produzir menos lixo. Quando achar lixo, cata e resolve o problema do lixo. Então, pequenos passos que cada um de nós pode dar, que podem fazer uma diferença. E uma maior ainda é nós nos alinharmos a empresas que tenham uma visão de mundo de sustentabilidade, porque o consumidor tem poder, né? E as empresas estão começando a entender isso, né? Que em vez de você ter o seu cliente, né, o cliente da empresa como sendo um alvo, né? Você tem o cliente da empresa como sendo um parceiro. E essa parceria de interesses, de visão de mundo, para mim, é muito importante como agente de transformação. Então, selecionar de quem a gente compra as coisas que a gente consome, né? Essas empresas se alinham com a nossa visão de mundo, de preservação do meio ambiente. Então, esse tipo de atitude que cada um de nós pode tomar é muito importante e eu acho que vai ter um efeito, já está tendo, um efeito bola de neve. Porque quanto mais gente faz isso, mais as empresas vão se transformar para poder atender o interesse desses novos consumidores com uma visão de mundo diferenciada, ligada com a preservação do meio ambiente e a inserção da humanidade dentro desse ciclo da vida e não acima do ciclo da vida. Essas empresas vão mudando, o consumidor vai mudando e essa nossa história de quem nós somos vai mudando também. Então, para mim, são passos, assim, ações que a gente pode tomar, cada um de nós, né, que tem um poder de transformação muito grande. Isso pode começar na casa de cada um de nós, na cozinha, na sala de jantar, conversando com os nossos filhos, com os nossos tios, com os nossos avós e primos, sobre como isso é uma coisa que pode ser implementada do micro-universo para o planeta Terra como um todo e, portanto, para o universo inteiro, porque, afinal de contas, nós estamos todos conectados. Muito obrigada, professor Marcelo, mestre Krenak. E minhas palavras finais são que essa visão de mundo nos lembra da nossa interconexão e que a pergunta que a gente pode fazer junto com o que eu posso fazer é o que nós podemos fazer. Então, a organização em comunidade, a organização em família, a organização em empresas, qualquer que seja o seu microcosmos, lembrem-se que a ação climática é uma ação coletiva. E quando a gente pensa no que nós podemos fazer, o peso não fica tão grande. Muito obrigada.
e que tenham um excelente dia. Um abraço. Maravilha, Viva. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia para todos. Bom dia, maravilha. Até mais.